Eu saudo a todos os ouvintes na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor JCP, popular Pastor Mário. Eu quero ministrar uma aula aqui agora de noite, aqui na nossa sede do Instituto ITEC. Nós estamos aqui na sede, aqui é a nossa sala de gravação. Eu quero falar dessa noite aqui desse livro, Pneumatologia, onde fala da doutrina do Espírito Santo. Eu quero ministrar hoje aqui, cada um livro desse aqui tem 3 lições, na quarta é a prova, ao todo são 4. Venha estar conosco, matricule-se, já estamos com o nosso link, estamos enviando, trabalhando, fazendo com que o nosso instituto possa ganhar terreno, possa enlarguecer as tendas. Então nós estamos aqui nessa noite para ministrar uma palavra, a terceira lição desta matéria, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E nessa noite eu quero falar da Santa Trindade, da Santa Trindade e também dos dons espirituais. Porque, então ouça comigo aí, a Santa Trindade diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí a Trindade de Deus. O que é a Trindade de Deus? A palavra Trindade significa uma união de 3 pessoas, entendeu? Mas o Deus é um só. Então, já começa por aí. A Trindade de Deus é conhecida na Bíblia, não com essa palavra, né? Tem gente que questiona, onde é que está escrita a Trindade de Deus? Não, nós encontramos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a palavra do governo de Deus, né, em singular e plural. Então, falando em plural, nós vamos mostrar aqui onde primeiro aparece a Trindade de Deus, que o nosso Deus é um Deus invisível. Aí, nos 3 governos, os homens puderam contemplar. O primeiro governo da Trindade de Deus, ele aparece aos homens na forma de Pai. O segundo governo, na forma de Filho. E o terceiro, na forma do Deus invisível, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então, acompanhe com bastante atenção, que nós vamos estar falando. Todavia, para ler, você acompanha em casa. Nós temos nossos materiais de primeira, nós temos todos os materiais aqui, convidamos a vir na sede, olha. Nós temos todos os materiais aqui na nossa base, ó. Todos os materiais aqui são os livros e também temos os módulos. Cada módulo desse aqui, ó, tá vendo? Cada módulo desse contém 10 livros. E aqui nós temos aqui o nosso currículo. Nós temos aqui, ó, teologia, cristologia, pneumatologia, angiologia, antropologia, armateologia, sorteologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, geografia, heresiologia, evangelismo, missiologia, eclesiologia, arqueologia, educação cristã, método para o ensino, método para estudo da Bíblia, homilética, hermenêutica e escatologia. Falei aqui 20 livros. Se
Essas primeiras 20 matérias aqui, meus amados irmãos, cada uma é uma apostila, ou seja, é um livro. Nós não temos apostila, nós temos livros, ó. Nós temos livro. Aqui o logotipo da nossa escola, né? Então, esses 20 que eu falei, é onde você elimina o básico. Depois nós temos do 21 ao 30, eu vou mostrar aqui para você que é português, ética cristã, história da igreja, história do povo hebreu, ética pastoral, licença, liderança cristã, apologética cristã, missão transcultural, metodologia científica, administração eclesiástica, teologia pastoral, psicologia geral, teologia sistemática, sociologia, introdução à filosofia, história da filosofia, religiões comparadas, exegese, grego e hebraico. Falei aqui mais 20. Nessas 40 matérias, você conclui o nosso bacharel. Então, do número 1 ao 20, você conclui o básico. Do 21 ao 30, você conclui o médio. Do 31 ao 40, você conclui o bacharel. Aí depois nós temos aqui a nossa última instância, mestrado. Aqui está o mestrado, onde nós temos o mestrado, tudo 100% online. Esse aqui é mais 12 matérias. Formando tudo assim, 52 matérias. Portanto, eu quero voltar aqui ao que eu estava falando, já li o assunto, que é a Santa Trindade, e eu quero dar continuidade aqui, já fiz a propaganda aí dos livros, você conhecer o nosso material, e estou convidando você a vir aqui também conhecer a nossa base, né? Entrar em contato conosco. Então, fala aqui da Trindade. A Trindade, ela aparece no Velho Testamento. Na Bíblia não tem o nome de Trindade. Ela aparece em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem. Está no singular ou no plural? Está no plural. Quer dizer, ali Deus está falando de 3 governos. Está falando do governo do Pai, do governo do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus ali está falando no sentido, né, não singular, mas plural, ele não está só, mas ele está falando para os homens do futuro, porque Deus não tem futuro, Deus não tem passado, Deus é presente. Aí ele fala no futuro da vida vindoura dos homens que vão se multiplicar na terra. Agora, Deus é presente. Os 3 estados de julgar, verbo, passado, presente e futuro, o de Deus é presente. Os homens é que vão morrendo, então eles têm passado. Os homens estão vivendo hoje, vão morrer. E os que vão nascer amanhã é futuro. Mas Deus é presente. Então, por isso que Deus fala do fim desde o princípio, porque Ele está presente em tudo. Então, olha só. Aí fala, na formação, na fórmula batismal, também entra a Trindade de Deus, que está lá em Mateus 28, 19, que é ide, né, e batizar, já foi lido lá em cima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, também entra os 3 nomes. Pois bem, então, dando continuação, nós temos também a definição da Santa Trindade. Como que é feita a definição? Como que é feita essa definição, pastor? A definição é feita assim: as 3 pessoas são chamadas Deus.
Como? Pai é chamado de Deus, Filho é chamado de Deus, e o Espírito Santo é chamado de Deus. Está aí a definição, mas é um só. Aí nós denominamos cristocêntrico, é o centro de toda a história da humanidade, ou seja, a história do pecado do homem. A história de Deus ninguém conta. Ele revelou algumas coisas para nós saber. Aí depois vem a Trindade em harmonia. Como é que funciona, pastor? O professor, como é que funciona a Trindade em harmonia? Harmonia nós temos que ter na nossa vida. Com quem nós convivemos no trabalho, na escola, na igreja, com nossa família. Está de bem com todo mundo. A harmonia é isso. Então como é que é esse negócio? É assim, ó. A Trindade em harmonia. O Pai recomendou o Filho. Isso está na Bíblia. Onde é que está isso? Está lá em Lucas 9,36. O Filho recomendou o Espírito Santo. Onde que está? Está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 11. E o Espírito Santo testifica de quem? Do Filho. Quer dizer, preste atenção que nenhum fala de si próprio. Né? Ele fala sempre do que é uma ligação, isso é harmonia. Está vendo o que é harmonia? É uma paz. Tem gente que anda perturbado, vai para a igreja, mas não tem paz, é perturbado. Uma vida inquieta. E Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós temos que viver em paz. Quem serve a Deus tem que viver em paz, confiante sempre no que Ele nos proporciona. Né? Então, muito bem, aí nós temos, não vou demorar muito também, muito gostoso falar, vamos falar aqui um pouco dos dons espirituais. Quando se fala em dons espirituais, aí entra obras, as coisas invisíveis, né? Porque Deus se fez carne na pessoa bendita de Jesus, mas Deus sempre foi invisível, né? Vida eterna, nossos olhos não podem ver. Esse é um dos motivos do homem não ver Deus. Por quê? Porque ele é espírito. Espírito não tem matéria. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então vamos falar aqui, ó. Ora, a diversidade de dons. O que é dons? Dons é um suprimento que alimenta a igreja do Senhor. Porque Deus não deixa nós órfãos. Jesus não falou? Então olha só. Os dons que fala lá em Coríntios 12, do 8 ao 10, quantos dons você já viu falar ou conhece? São 9, ó. 9 dons. Que dons? Dons espirituais. Tudo é dom, mas isso aqui é uma classificação, que é uma comida, é um arranjo, é um sobrenatural, é uma providência de Deus para com a igreja, né? 9 dons. E esses 9 dons que eu quero falar para você, meus amados ouvintes, eles se dividem em 3 grupos. Presta atenção. Coisa que você nunca ouviu falar, talvez não conheça, ou você que conhece, porque foi para a escola. Olha, eu quero convidar você a ir para uma escola, né? Nossos cursos não é curso profissionalizante, nossos cursos são curso, né, livre, mas é onde você vai aprender, se achegar a Deus, porque você precisa descobrir quem é você. Porque Deus, ele sempre existiu. E como é que você apareceu no mundo? Então é mais ou menos isso. Você estudando teologia, você vai mudar a sua eloquência. Você vai mudar a sua maneira de interpretar. Você vai mudar a sua maneira de pregar. Por quê? Porque a teologia nada mais é do que uma dedicação de como se aprofundar e conhecer as revelações de Deus.
Enquanto muitos acham que é porque a letra mata e tal. Olha, a vida com Deus é uma vida de equilíbrio. Dinheiro mata, letra mata, riqueza mata. O que mata? Soberba. Quando você perde o equilíbrio e sobe para a cabeça, você está morto. Mas Deus trabalha em parceria. E na parceria, Deus entra com a graça e o homem com o conhecimento do homem. Né? Então, olha só, quero falar para vocês aqui dos 9 dons. Olha que coisa riquíssima. Os 9 dons é separado em 3 grupos. 3 grupos, falei 3. Não é 2 nem 4, 3 grupos. 3, meus amados, é o número do mistério de Deus. Alguns falam que é o número da perfeição. Não, o número da perfeição é o número 7. O 3 é o número do mistério de Deus, aonde você só entende onde Deus fala. Então a Trindade é um estudo do homem de 3 pessoas, junto e faz. Aí e do próprio homem também é 3, tricotomia. Então, para explicar. Então, vamos falar aqui dos 3 dons. Primeiro grupo, revelação. Olha só, eu quero falar para você, não é todo mundo que tem todos os dons. Revelação é um dom desejado por muitos dentro da igreja. Aqui está. O que é o grupo da revelação? É contido de 3, tá vendo 3? De 3 partes. Quais são elas? Tá vendo? O dom da ciência, ela se divide em 3 partes. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Isso é ciência que vem do alto. E você aprende como? Na letra da Bíblia. Aí muitos falam que a letra mata. Mata quando você entra soberbo dentro de você. Que uma coisa só não funciona. Começando pela Trindade de Deus. Não vai pensar que sua vida, só vida espiritual funciona, que não funciona não. Só vida social não funciona. Por isso que o mundo está doente, está morto. Porque nós precisamos de nos relacionar com Deus. Porque olha só, sai fora um pouquinho aqui. A engenharia de Deus, ele pega pó da terra, sopra, aí vira, gera um espírito dentro do homem. Nas 4 linhas de carne, a única que tem espírito próprio é o ser humano. Essa é a semelhança de Deus. Agora as outras carnes, todas têm espírito de vida, que é o fôlego de vida. Esse é de Deus. Esse não é do homem, não é da terra, é de Deus. Fôlego de vida é um espírito de vida. Esse não pertence ao homem, não pertence aos animais, ele está na carne. Quando morre, ou por acidente, ou por perca de sangue, aí o fôlego de vida sai. Quer dizer, aí seu corpo volta ao pó da terra. Os animais é a mesma coisa. Aí é dicotomia. Aí o corpo que é tirado da carne, porque toda carne vem da terra. Aí volta para a terra, apodrece, morre, queima. E o espírito que vem de Deus volta para Deus. Agora, no homem, no ser humano, tem um espírito próprio dele, a sua alma e o seu espírito. É esses que você precisa de salvar. Bom, falei dos 3. Os outros 3, eu não quero passar de meia hora, senão fica... Os outros 3, o dom do poder. Tá vendo? Primeiro, dom da revelação, ou dom do saber. Eu sempre ensino dom do saber, mas eu estou aqui acompanhando o livro. Dom da revelação ou dom do saber é a mesma coisa, tá certo? Então eu falei aqui, o dom da revelação é contido de 3 partes, 3 pontos positivos. Vamos lá? Palavra da sabedoria, que está tudo lá no 1 Coríntios 12, começando do 8, né? Palavra da ciência e o discernimento. O discernimento está no versículo 10. Os outros 8 estão no 2. Agora vamos ao segundo, que os 9 dividem em 3. O segundo dom
do poder. O dom do poder é contido também com 3 pontos positivos. Ah, não sabia? Então fique sabendo. Se você começar a estudar e não subir para sua cabeça, você vai mudar a sua oratória. Entendeu? Você vai mudar a sua oratória. Porque às vezes a pessoa está na igreja, pensa que sabe porque tem 10 anos de crente, tem 20 anos, né, tem 50 anos, aí tem aquele que entrou. Eu entrei na igreja e comecei a estudar, nunca mais parei. E é difícil a pessoa ter o desenvolvimento espiritual que tem. Eu vim para a igreja há 24 anos atrás, contava um pequeno testemunho, eu tinha a 4ª série, hoje eu tenho 4 faculdades. Por quê? Porque eu não parei mais de estudar. Comecei a ler a Bíblia, aquilo me abriu assim, uma tal maneira, e o desejo de cada dia ler mais. Me envolvi na área de ensino e estou aí. É uma coisa que está dentro de mim. Aí Deus foi me abençoando cada dia. E aí Ele me deu esses 3 dons. O dom da revelação é isso. É diferente. Dom da revelação é diferente de dom da profecia. Está vendo? As pessoas se enganam. Profecia é profecia. Dom da revelação é contido com 3 pontos positivos. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento. Aí o poder, fé, cura e maravilha. Que coisa maravilhosa, não é? Então essas coisas você não aprende ouvindo alguém pregar. Você só aprende em sala de aula. Então eu estou ministrando aqui uma aula para vocês ouvirem, para vocês verem, né? Então nós estamos aqui, nós somos o ITEC, é Instituto Teológico, Ética e Educação Cristã, que está aqui em Pirapora, né? Mas nós estamos atendendo em qualquer parte, território nacional e fora do Brasil, porque já temos nosso canal. Então, se você ligar para mim, eu mando o meu link para você. E o meu telefone é 55 para quem está fora do Brasil. Quem está no Brasil, 11. Aí vem meu WhatsApp, 969 03 5424. Se entrar em contato comigo, eu te mando o link. Você já vai ver essas pregações. Te mando os cartazes da escola para você conhecer e ver como que é. Aqui eu estou ministrando uma aula. Aí o terceiro dom, o terceiro grupo. São 3 grupos, cada um tem 3 pontos positivos. Aí vem o terceiro. Dons de eloquência ou de vocação verbal. Eu uso mais vocação verbal. E eloquência é igual revelação e sabedoria, né? Saber, aliás, dom do saber. É mais, dom do saber ou dom da revelação é o mesmo. Dom do poder. Agora estou no terceiro. Dons de eloquência. Mais 3. Aí você falou os 9 dons. Se aprender isso, você já aprende os 9 dons. Você chega numa pessoa, às vezes, tem 20 anos de crente. Quais são os 9 dons que tem na Bíblia? Aí ele fala 2, 3, meia dúzia e esquece do resto. Qual que é a ordem? Aí está aqui, ó. Profecia, tudo envolve língua. Profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Esse é o dom onde está a profecia, está vendo? Dom de revelação não tem nada a ver com profecia, viu, gente? Porque muitos não sabem ou falam porque nunca foi para uma escola. Mas aqui a escola, o Instituto está ensinando para você hoje. Então vamos lá? De novo, ó. Dom da revelação é contido de 3 pontos positivos. Ó. Palavra da ciência, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento. Tá? 1 Coríntios 12, 10, 8 e 10. Vamos para o segundo?
dons do poder, fé, cura, maravilha. Onde que está? No mesmo capítulo lá, capítulo 12, verso 9, 9 e 10. Aí vem o terceiro, dons de eloquência, elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação. Está tudo lá no 10. Está tudo no verso 10, verso 10, verso 10. Então você pega ali do 8, olha só. 1 Coríntios 12, do 8 até o 10, está todos os 9 dons. Olha que maravilha. Talvez você nunca tenha tido essa oportunidade de saber. Revelação tem nada a ver com profecia. Está vendo? Fulano tem da revelação, Deus profetizou, ele profetizou. Não, mas aí é profecia. Tá bom? Então vamos lá aqui que nós já vamos encerrar. Agora vamos falar aqui dessa da ciência, palavra da sabedoria. Esse dom, olha que maravilha. Esse dom está em foco no texto mencionado acima, palavra da sabedoria. Aí ela se divide também em 3 pontos positivos. Como que ela funciona? É uma aplicação, olha como é que ela atua. É uma aplicação da arte de interpretar sonhos. Tá vendo? Você sabia disso? Interpretar sonho e dar conselhos sábios. Está lá em Atos 7:10. Outro ponto, outro sim. É uma prudência em tratar assuntos difíceis. Está lá em Atos 6:3. Terceiro ponto. Outro sim. É uma palavra que resolve casos impossíveis em momentos certos. Está vendo? Velho Testamento, 1 Reis 3:16 ao 28. Tem que ler a Bíblia. Amém? Aí vamos ver aqui, e a palavra da ciência? Eu falei da sabedoria. Palavra da ciência. Também ela fala aqui. A palavra da ciência é uma capacitação sobrenatural que propicia uma visão além da esfera material. Coisa maravilhosa falar dos dons, né? Aí vem, há uma diferença. Tá vendo, pessoal? Há uma diferença entre sabedoria e ciência. Qual é a diferença? A diferença é a sabedoria ajuda-nos a sair de quê? De dificuldades. Olha o que é que traz a sabedoria. E a ciência adverte-nos para que não entramos em dificuldade. Uma te tira da dificuldade, né? Tá vendo? A diferença onde está? Há uma diferença entre sabedoria e ciência. Então a sabedoria ajuda-nos a sair das dificuldades. E a outra impede de você entrar, que é ciência. Muito bem. Que coisa maravilhosa, falar dos dons, né? Então esse livro aqui, inteiro é Doutrina do Espírito Santo. Como é que é o nome do livro? Aqui o nome do livro, ó. Pneumatologia. Aí seguindo aqui, ó. Os dons, falar um pouco aqui agora do dom de discernir. Estou falando da revelação, falando de 2. Falo do terceiro, dom de discernir. Biblicamente, existem 3 fontes. Está vendo como é que é o mistério dos 3? Existem 3 fontes de manifestação. Eu sempre ensinei, quando eu dou ensino, a respeito disso aí. Como que é os 3? Os 3 é divino, Atos 15, 32. Humano,
e diabólico. Quer dizer, na boca do homem pode falar 3 tipos de espírito, viu? Tá vendo para que serve o discernimento? Na boca de um homem ou de uma mulher pode falar o Espírito Santo, que é o divino, pode falar também humano, que é do próprio espírito dele, como também o diabólico. Então é mais ou menos assim, meus amados, tem que ter muito cuidado. E aqui nós vamos ver aqui, falar um pouco fé. Biblicamente existem 3 tipos de fé. Quais são elas? Fé natural, fé salvadora e fé sobrenatural. Depois vem os dons de curar, que eu vou parar aqui com 30 minutos, para não ficar muito puxado. Fica muito longo, aí fica até ruim. Mas eu quero falar aqui ainda, qual é a finalidade da profecia. Ela tem uma finalidade. Qual que é? Edificar, exortar e consolar. Também é 3. 3 é um mistério, Aí depois vem, meus amados ouvintes, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele aparece na criação do universo, na criação do homem, no juízo sobre o pecado, no julgamento sobre o dilúvio, sobre a construção da Torre de Babel, no Pentateuco. Está vendo a função do Espírito Santo? Então, muito aproveitador este livro, muito eficácia o conteúdo desse livro. Aí resta você nos seguir, nos acompanhar e ver. Aí eu quero finalizar aqui, onde fala que a Bíblia contém 2 testamentos, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras. Amém? Vamos encerrar, porque não dá para falar muito, para não passar de 30 minutos, Eu vou parar por aqui, mas entre em contato conosco e que Deus abençoe em nome de Jesus.